A savana africana desperta lentamente com os primeiros raios de sol que atravessam o horizonte avermelhado. A névoa da madrugada se dissolve no ar quente, revelando a vastidão dourada que parece não ter fim. Manadas de gnus e zebras começam a se mover em busca de água, e bandos de aves cortam o céu em formação perfeita. É um cenário grandioso, ao mesmo tempo belo e implacável, onde cada ser vivo precisa lutar diariamente pela própria sobrevivência. Mas em meio a esse espetáculo natural, um som peculiar rompe a harmonia. Uma risada estridente, áspera e quase perturbadora, que ecoa pela planície como um aviso sombrio. São as vozes das hienas, animais que há séculos despertam medo, fascínio e preconceito. Sua vocalização bizarra inspirou lendas, mitos e até histórias de feitiçaria entre diversos povos africanos, que viam nesses carnívoros noturnos mensageiros de más notícias ou símbolos de traição. Ao longo da história, sua reputação foi marcada pela sombra. Sorrateiras, covardes, oportunistas. Uma caricatura que o tempo e a cultura ajudaram a reforçar. No entanto, a realidade é muito mais complexa. Por trás da fama sombria, as hienas revelam-se como uma das criaturas mais notáveis da savana. Elas são engenhosas, adaptáveis e incrivelmente organizadas. Dotadas de inteligência social comparável à de primatas, caçam em grupos coordenados, vivem em sociedades lideradas por fêmeas e possuem uma das mordidas mais poderosas do reino animal. Sua importância para o equilíbrio ecológico é tão grande que, sem elas, a savana rapidamente mergulharia no caos da decomposição e da doença. É nesse contraste entre mito e ciência, entre sombra e revelação, que mergulhamos no mundo das hienas. Hoje, vamos explorar não apenas a sua biologia e comportamento, mas também os encontros épicos e brutais que elas travam contra alguns dos rivais mais formidáveis do continente africano. Porque, por mais inteligentes e persistentes que sejam, até as hienas cometem erros, e quando escolhem os inimigos errados, a natureza mostra sua face mais cruel e implacável. As hienas pertencem a uma linhagem antiga que remonta a dezenas de milhões de anos. O registro fóssil indica que seus ancestrais surgiram na Eurásia há cerca de 22 milhões de anos, em uma época em que continentes ainda moldavam os caminhos da vida selvagem como a conhecemos hoje. Curiosamente, nem sempre foram vistas como predadoras ou carniceiras. Entre as dezenas de espécies extintas, havia hienas que se comportavam mais como felinos, emboscando presas em silêncio, enquanto outras lembravam cães corredores, especializadas em longas perseguições. Durante milhões de anos, ocuparam vastas regiões da Europa, Ásia e África, até que mudanças climáticas e a competição com grandes felinos reduziram sua diversidade. O que restou foi um grupo pequeno, mas extremamente bem-sucedido, que sobreviveu e prosperou. A família Hyaenidae. Hoje, apenas 4 espécies resistem, cada uma adaptada a um cenário específico e desempenhando papéis distintos na natureza. A mais famosa de todas é a hiena malhada. Presente em grande parte da África subsaariana, é robusta, de pelagem clara marcada por manchas escuras, e pode pesar até 80 quilos, com fêmeas geralmente maiores e mais fortes que os machos. Essa espécie é protagonista das cenas mais épicas da savana. Confrontos com leões, disputas com leopardos e até ataques ousados contra presas de grande porte. Seus clãs chegam a ultrapassar 80 indivíduos, formando sociedades complexas que rivalizam em organização com as dos primatas. A segunda espécie é a hiena riscada, que se estende do norte da África ao Oriente Médio e até a Índia. É menor e mais discreta, com cerca de 40 quilos e uma pelagem marcada por listras verticais. Noturna e furtiva, prefere evitar confrontos.
alimentando-se muitas vezes de restos deixados por outros predadores. Ainda assim, sua resistência em ambientes áridos e sua habilidade em sobreviver em regiões próximas a vilarejos humanos a tornam um exemplo de adaptabilidade. Mais rara é a hiena marrom, habitante de áreas inóspitas, como o deserto de Kalahari. Com pelos longos e desgrenhados de tonalidade escura, vive em grupos menores, geralmente compostos por famílias, e precisa percorrer grandes distâncias em busca de alimento. Sua população é reduzida, o que faz dela a mais vulnerável entre as hienas modernas. Por fim, o enigmático lobo da terra, embora pertença à mesma família, é um caso à parte. De aparência mais leve, com corpo esguio e mandíbulas mais frágeis, não se especializou em caçar grandes presas. Apesar de suas diferenças, todas compartilham um traço em comum: a incrível capacidade de adaptação. Do deserto ao cerrado, das planícies abertas às regiões montanhosas, as hienas encontraram formas de sobreviver em alguns dos ambientes mais extremos do planeta. Essa plasticidade ecológica é uma das chaves de seu sucesso e explica por que, mesmo após milhões de anos de transformações e extinções, continuam a ser peças indispensáveis na engrenagem da natureza. Entre todos os predadores da savana, poucos exibem uma vida social tão complexa quanto a das hienas. Ao contrário da maioria dos grandes carnívoros africanos que vivem em bandos relativamente pequenos ou caçam de forma solitária, as hienas malhadas formam comunidades que podem reunir mais de 80 indivíduos. Esses clãs não são simples agrupamentos de animais que compartilham território. São sociedades intrincadas, organizadas e profundamente hierárquicas, em que cada membro conhece o seu papel e os limites de sua posição. O detalhe mais surpreendente é que o poder não pertence aos machos, mas às fêmeas. A estrutura é matriarcal, algo raro entre mamíferos predadores. A fêmea dominante ocupa o topo da hierarquia, e sua prole herda automaticamente esse status, de modo que até um filhote recém-nascido pode ter precedência sobre machos adultos. Esse sistema social, transmitido de geração em geração, garante que as fêmeas controlem o acesso ao alimento, as oportunidades de reprodução e até a participação nas caçadas coletivas. Os machos, embora numerosos, ocupam posições inferiores e muitas vezes precisam disputar entre si qualquer chance de ascensão dentro do grupo. Essa organização só é possível graças a uma comunicação altamente sofisticada. As vocalizações das hienas, famosas por soarem como risadas sinistras, formam um verdadeiro repertório de sinais. Elas não riem por diversão, mas para transmitir informações cruciais, avisar sobre a presença de alimento, convocar reforços durante um conflito, expressar submissão diante de um superior, ou até denunciar o estado de estresse de quem chama. Pesquisas científicas mostraram que o tom e a duração dessas risadas permitem identificar o indivíduo que as emite, funcionando como uma assinatura vocal, algo comparável a nomes dentro da comunidade. Além disso, as hienas utilizam marcações químicas, esfregando glândulas odoríferas no solo ou na vegetação, criando uma rede invisível de sinais olfativos que orientam o grupo em seu vasto território. Fisicamente, cada detalhe do corpo das hienas revela adaptações impressionantes. As patas dianteiras são mais longas que as traseiras, dando-lhes a silhueta característica que muitos consideram desengonçada. Mas esse formato confere resistência durante perseguições prolongadas, permitindo-lhes manter velocidade constante por grandes distâncias. O crânio robusto e os músculos maxilares são verdadeiras armas biológicas. A hiena malhada possui uma mordida que pode ultrapassar 1.100 libras por polegada quadrada, rivalizando com felinos de grande porte e crocodilos. Essa força colossal
combinada a dentes especializados, permite triturar ossos de grandes herbívoros com facilidade. Nada é desperdiçado. Ossos, cartilagens, cascos e até a pele são consumidos, processados por um estômago extremamente ácido que neutraliza bactérias letais. Essa habilidade faz das hienas não apenas predadoras eficazes, mas também os maiores recicladores da savana. Por trás do estigma de covardes oportunistas, portanto, esconde-se um animal cuja vida comunitária é digna de sociedades elaboradas. E é justamente essa combinação de força física, inteligência social e comunicação refinada que faz das hienas não apenas sobreviventes, mas competidoras formidáveis diante de qualquer rival. No entanto, tamanha ousadia também as leva, por vezes, a enfrentar inimigos que ultrapassam os limites de sua estratégia, resultando em confrontos que marcaram a história da vida selvagem africana. Embora por muito tempo tenham sido retratadas apenas como necrófagas, a verdade é que as hienas malhadas são predadoras eficientes e estratégicas. Estudos de campo demonstram que, em algumas regiões da savana, mais de 60% da carne que consomem vem de caçadas próprias, não de restos abandonados por outros animais. Essa revelação derruba o mito da hiena covarde, revelando um caçador astuto que sabe explorar tanto a força coletiva quanto a paciência individual. Suas caçadas raramente são atos impulsivos. Ao contrário, começam com observação minuciosa. Quando um grupo de gnus ou zebras se desloca pela planície, algumas hienas mantêm distância, analisando o movimento do rebanho. Elas buscam sinais sutis, um filhote recém-nascido, um animal ferido, ou até mesmo um adulto distraído que se afastou do grupo. Uma vez escolhida a presa, inicia-se a perseguição. As hienas não contam com a explosão de velocidade de um guepardo, mas sim com uma resistência implacável. São capazes de manter trote firme por vários quilômetros, exaurindo a vítima pouco a pouco. Essa técnica, conhecida como caça de persistência, lembra a dos lobos e dos cães selvagens africanos. Durante a perseguição, os membros do clã assumem posições diferentes. Alguns mantêm pressão direta sobre a presa, enquanto outros a flanqueiam para impedir qualquer tentativa de fuga. Essa coordenação, somada à comunicação constante por vocalizações, transforma a caçada em uma operação coletiva de precisão. Quando finalmente alcançam a vítima, o desfecho é brutal e rápido. Diferente dos grandes felinos, que geralmente matam por asfixia, as hienas utilizam sua mordida esmagadora para provocar ferimentos devastadores em pouco tempo. O impacto é tão intenso que, em questão de minutos, até grandes herbívoros como gnus e zebras sucumbem. O banquete começa imediatamente, pois a prioridade é consumir o máximo possível antes que competidores, como leões ou chacais, apareçam atraídos pelo alvoroço. Mas se a caçada mostra sua face disciplinada e cooperativa, o comportamento diante da carcaça revela a ferocidade da competição interna. O alimento é disputado em meio a risadas e gritos, e mesmo filhotes se arriscam entre adultos para garantir pedaços de carne. Esse cenário de aparente caos é, na verdade, regido por regras claras de hierarquia que asseguram a ordem dentro do grupo. Ainda assim, a adaptabilidade das hienas vai além da caça. Elas são verdadeiras especialistas em aproveitar oportunidades. Quando detectam a presença de leões, por exemplo, seguem à distância, esperando que os felinos abatam uma presa. Assim que os leões relaxam, o clã se aproxima em bando, testando os limites da paciência dos rivais. Muitas vezes, conseguem tomar posse da carcaça, especialmente quando superam os felinos em número. Esse comportamento oportunista reforçou sua fama de ladras, mas na realidade é apenas uma estratégia eficiente de sobrevivência em um ambiente onde cada refeição pode ser a diferença entre a vida e a morte.
O mais impressionante, porém, é sua capacidade de consumir o que outros predadores não conseguem. Enquanto leões e leopardos frequentemente deixam ossos e tendões intocados, as hienas devoram tudo. Seus dentes trituram ossos densos de búfalos, e seu estômago ácido transforma fragmentos em cálcio e fósforo, nutrientes essenciais que retornam ao ecossistema quando excretados. Dessa forma, funcionam como agentes de limpeza e reciclagem, impedindo a propagação de doenças que poderiam devastar populações inteiras de herbívoros. Essa versatilidade faz das hienas tanto caçadoras de elite quanto catadoras indispensáveis. Uma dupla identidade que lhes garante papel central na dinâmica da savana, mas que também as coloca em rota de colisão com outros grandes predadores. Na savana africana, a sobrevivência não depende apenas da habilidade de caçar ou de encontrar alimento, mas também da capacidade de enfrentar ou evitar rivais poderosos. E entre todos os predadores do continente, poucos acumulam tantos inimigos quanto as hienas. Sua presença é constantemente desafiada, e os encontros com outras espécies revelam a dureza de uma vida em que cada refeição pode desencadear uma batalha. O rival mais emblemático é, sem dúvida, o leão. Essas duas espécies compartilham territórios, presas e estratégias, o que inevitavelmente as coloca em conflito. As hienas são mais numerosas, mas os leões possuem tamanho e força avassaladores. Quando uma carcaça está em jogo, a tensão atinge o limite. Grupos de hienas podem cercar um leão solitário, testando sua paciência com risadas e mordidas rápidas. Em algumas ocasiões, conseguem expulsar até mesmo uma fêmea adulta. Mas quando um macho robusto aparece, o jogo muda completamente. Bastam alguns golpes de pata e a força bruta do felino para transformar caçadoras ousadas em vítimas. Esses confrontos não são apenas disputas por alimento. São verdadeiros espetáculos de poder, nos quais a coragem coletiva das hienas encontra os limites impostos pela realeza da savana. Outro adversário frequente é o leopardo, o caçador solitário que vive da furtividade. Embora não possua o tamanho de um leão, o leopardo é incrivelmente ágil e determinado. Muitas vezes, após abater uma presa, precisa arrastá-la rapidamente para a copa de uma árvore, longe do alcance das hienas. Caso contrário, em poucos minutos, o banquete é tomado por dezenas de intrusas vociferantes. Para o leopardo, cada refeição é uma corrida contra o tempo, e as hienas representam uma ameaça constante a esse esforço silencioso. Ainda assim, quando encurralado, o felino demonstra ferocidade impressionante e já foram registradas hienas gravemente feridas por subestimarem sua resistência. Mas não são apenas os felinos que impõem desafios. Os cães selvagens africanos, conhecidos por sua disciplina e eficiência em caçadas cooperativas, competem diretamente pelo mesmo tipo de presa. Em campo aberto, a velocidade e a organização dos cães superam as hienas, que muitas vezes se aproximam para roubar o resultado da caçada. Por vezes, conseguem sucesso, mas quando os cães atuam em grande número, o desfecho pode ser fatal para as intrusas. Esses embates revelam uma batalha entre duas das sociedades mais complexas da savana. Ambas altamente cooperativas, mas com estilos distintos de sobrevivência. Até os herbívoros podem se tornar inimigos mortais. Búfalos africanos, por exemplo, são presas potenciais, mas também adversários perigosíssimos. Um clã de hienas pode abater um filhote ou um adulto enfraquecido, mas basta que a manada reaja para transformar caçadoras confiantes em vítimas esmagadas por chifres afiados e corpos de quase 1 tonelada. Muitas hienas carregam cicatrizes desses confrontos, lembranças permanentes de que nem sempre a ousadia é recompensada. Nas margens dos rios, um inimigo ainda mais temível espreita: o crocodilo do Nilo.
Quando hienas se arriscam a beber água ou disputar restos de uma carcaça próxima às águas, basta um ataque súbito para que uma delas seja arrastada para a morte. Poucos rivais despertam tanto temor quanto esses répteis silenciosos, que lembram às hienas os limites de seu domínio terrestre. Além desses confrontos diretos, existem ainda os embates indiretos com abutres, chacais e outros necrófagos, competidores oportunistas que se aproveitam do caos das disputas. Embora menos perigosos fisicamente, esses rivais menores representam uma pressão constante, obrigando as hienas a defender cada pedaço de alimento conquistado. Essas batalhas diárias moldam não apenas a imagem das hienas, mas também sua estratégia de vida. O equilíbrio entre ousadia e cautela é tênue, e cada escolha errada pode custar caro. Ainda assim, é justamente essa capacidade de enfrentar inimigos formidáveis e sobreviver mesmo diante das maiores adversidades que faz das hienas símbolos de resiliência no coração da savana africana. Se existe um animal que encarna o papel de guardião silencioso dos ecossistemas africanos, esse animal é a hiena. Muito além da imagem de oportunista ou vilã, ela desempenha uma função essencial para a saúde da savana. Ao consumir carcaças até os ossos, elimina rapidamente focos de decomposição que poderiam atrair doenças letais, como antrás ou peste bovina, capazes de se espalhar entre herbívoros e até alcançar populações humanas. Nesse sentido, as hienas são verdadeiros agentes sanitários da natureza, controlando riscos invisíveis e mantendo o equilíbrio das populações selvagens. Esse papel de recicladora ecológica é reforçado pela sua impressionante resistência biológica. O estômago das hienas contém ácidos tão fortes que neutralizam micro-organismos mortais para outros animais, incluindo vírus e bactérias altamente perigosos. Graças a isso, elas transformam restos que seriam foco de infecção em nutrientes reaproveitados pelo ciclo natural. O cálcio extraído de ossos, por exemplo, retorna ao ambiente sob a forma de fezes ricas em minerais, fertilizando o solo e alimentando plantas que sustentarão novamente gnus, zebras e gazelas. Estudos de comportamento revelam capacidades cognitivas avançadas, incluindo a resolução de problemas em grupo, memória social duradoura e até a habilidade de interpretar sinais de outros animais para decidir quando atacar ou recuar. Há ainda curiosidades marcantes sobre sua biologia. As fêmeas da hiena malhada possuem características genitais externas que imitam as dos machos, resultado de altos níveis de testosterona durante o desenvolvimento. Esse fenômeno raro no mundo animal confere às fêmeas não apenas maior tamanho e agressividade, mas também uma aparência que durante muito tempo confundiu naturalistas. Na vastidão dourada da savana, onde a vida e a morte se equilibram em uma dança eterna, as hienas permanecem como personagens centrais de uma história escrita há milhões de anos. São ao mesmo tempo temidas e subestimadas, celebradas e amaldiçoadas. Risos que ecoam na noite, confundidos com zombaria, mas que na verdade carregam mensagens complexas, códigos de sobrevivência que apenas seu clã compreende. Elas não são covardes, tampouco vilãs, são sobreviventes. Criaturas moldadas pela pressão implacável da seleção natural, capazes de caçar com precisão cirúrgica, enfrentar rivais formidáveis e ainda limpar os rastros da morte para que a vida possa florescer novamente. Sem elas, o equilíbrio da savana se romperia e a paisagem que hoje conhecemos não seria a mesma. Ao observarmos uma hiena, vemos mais do que um predador. Vemos um elo fundamental de uma cadeia intricada, um ser cuja existência garante a continuidade de incontáveis outras. Vemos também um reflexo de nossa própria tendência em julgar sem compreender, em temer aquilo que não conhecemos por completo. No fim, a hiena é a prova de que a natureza não se divide entre heróis e vilões.
Cada criatura cumpre um papel, muitas vezes invisível, mas sempre essencial. E quando o sol se põe na savana e o silêncio é rompido por suas risadas ecoando à distância, não estamos diante de zombaria. Estamos ouvindo a voz de um animal que há milhões de anos resiste, prospera e mantém viva a ordem selvagem da Terra. Se você gostou desse mergulho na vida selvagem, já deixa o like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum novo episódio. Aqui, continuamos explorando os encontros mais surpreendentes da natureza, revelando segredos, batalhas e curiosidades que mostram o lado mais verdadeiro e impressionante do reino animal.